Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Essa é a vez de ordem número 17. Ela terá uma duração de 15 minutos. Nós estamos na folha 37 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas. Vamos agora para o próximo passo aqui. O próximo passo aqui é o MRP, MRP2 e o ERP, o ERPs, como é conhecido. Bom, o que é isso, pessoal? O que é, professor, MRP, MRP e MRP2 e ERP? Isso são softwares de planejamento para a área industrial, que é diferente do software de planejamento para a área de manutenção, tá? Na área de manutenção é usado dois softwares muito poderosos, que é os mais vendidos no Brasil. É o Primavera P6 e o MS Project da Microsoft. Você que trabalha em planejamento de manutenção, você é obrigado a conhecer esse software. O pessoal que trabalha em planejamento industrial, ele tem que aprender a dominar um desses três softwares, o MRP, o MRP2 ou o ERP, tá? O ERP. Se você vai fazer um curso de planejamento e você não toca nesse software, o seu curso não tem muita eficiência. Por quê? Porque a empresa quer duas coisas. Primeiro, conhecimento de tempo de atividade. Você não pode ser um planejador se você não conhecer tempo de atividade, se você não conhecer processos e se você não conhecer software, tá? Então, eu, professor Marcos, graças ao meu bom Deus, hoje eu me arrisco a ser professor da área industrial, porque eu comecei muito cedo na área industrial, tá? E eu aprendi muito, e os processos não mudaram. E depois eu ainda fiz uma faculdade nessa área, tá certo? Que reforçou mais ainda. Então, isso me dá a garantia de estar falando aqui, e se algum engenheiro escutar a minha aula, ele dizer assim, esse cara não está falando besteira, porque realmente eu não estou. Pode ser até que eu falo alguma coisa que ele não entenda, porque assim, eu caminhei um pouco mais, né? Eu aprendi um pouco mais porque eu tive mais oportunidades. Foi muito bom, porque eu andei por muitas empresas. Professor, mas não é ruim trabalhar em tantas empresas assim? É o seguinte, pessoal, na área de manutenção, você não fica só numa empresa, porque a gente é contratado por obra certa, por tempo certo. Então a empresa pega a gente só pelo aquele período de obra, ou está construindo ou está dando manutenção. Então ela pega a gente por uma parada de 40 dias, ela pega por uma obra de 1 ano, porém você não fica parado, porque sempre que termina uma, começa outra. Então você sai daquela obra, recebe dinheiro, já entra em outra. Já dentro da fábrica, é diferente da produção industrial, é diferente. A empresa contrata você, você fica lá 6, 7, 8 anos, aí fica só naquele arroz e feijão. Então, quando você passa por manutenção, você tem uma vivência fantástica. Quando você está no processo de planejamento de empresa, de indústria, de produção, seja ela em série, em lotes, você tem o quê? Você só trabalha com aquilo. Então, você domina esse software como ninguém, tá? Então, vamos lá. A aplicação de computadores no sistema de produção permite um planejamento ou um controle muito mais apurado. O MRP, ou Material Requirement Planning, planejamento de necessidade de materiais, muito utilizado a partir da década de 70, permite uma previsão exata das compras de materiais a partir da análise dos seguintes dados. Programa mestre de produção define a quantidade que se deseja produzir em cada período de tempo, da lista de materiais em inglês Bill of Material e a lista de materiais que compõem o produto e da quantidade de produtos em estoque. O MRP2, o Manufacturing Resource Planning, planejamento de recursos e fabricação, é um software que representa uma evolução do MRP e sua principal característica é que permite incluir no planejamento a capacidade de produção, verificando os recursos disponíveis como máquinas, equipamentos e pessoais. E finalmente o ERP, Enterprise Resource Planning, o planejamento de recursos empresariais, é a evolução do MRP2 e abrange todas as áreas da empresa, não só a área de produção, mas também financeira, pessoal, vendas, etc. Ou seja, são software movimentados por telas. Cada pessoa é que nem o Primavera P6. Cada pessoa ele tem uma senha que só vai naquela tela. Ou seja, quem é da área de estoque não consegue ver produção. Ou se for, tem que ter autorização para entrar na tela de produção. Quem é da área de finanças não consegue. Aí a pessoa vai tendo vários acessos, tá? Os acessos. Aí a engenharia que determina até onde você pode ir, ok? Este software armazena e autoriza informações de todos os departamentos da empresa, permitindo uma gestão integrada. O EDI, Electronic Data International, significa em português intercâmbio eletrônico de dados. O EDI permite interagir com clientes e consumidores através de uma rede de computadores, enviando e recebendo eletronicamente pedidos de compra, monitorando à distância os processos de produção e as entregas. A interação virtual agiliza todo o processo de trabalho e reduz significativamente os custos. Então funciona assim. Lembra que se falou em produção de blocos, não é? Então, vamos fazer de conta que a empresa de parafuso é integrada ao meu sistema.
Toda vez que eu requisito parafuso no almoxarifado, é dado baixa nesse parafuso, então o lote diminui. Quando o lote vai diminuindo, aquela empresa que fornece os parafusos, ela tem ali um ponto um ponto de apoio, ou seja, na hora que chega numa determinada quantidade, ela entra no estado amarelo, verde, amarelo e vermelho. Quando entra em amarelo, o fornecedor já começa a se preparar para mandar para a empresa parafuso. E quando ela entra no estado vermelho, ele já diz, ó, vai parar a produção, falta de parafuso. Mas isso geralmente não acontece. Por quê? Porque a própria definição da diminuição do estoque já faz o fornecedor se preparar para mandar, nunca deixar chegar no vermelho, tá? É muito legal o EDI, ele permite essa interação, aí o fornecedor tem que ser credenciado, ele tem que estar dentro do sistema, o sistema tem que ser interligado, tá certo? Então é clientes e consumidores e o pessoal que dá o apoio, né? Fornecedores. Bom, agora é com você. Pense na organização em que você trabalha ou em uma organização que você conhece de um modo mais próximo. De que modo alguns desses avanços poderiam ser incorporados a um sistema de produção? Porque você considera que eles são importantes. Registre. Fazendo e aprendendo. Ao saber da ideia da fábrica de queijo, Janaína, a esposa de seu Antônio, acabou ficando entusiasmada e também começou a pensar no futuro. Se ela vai produzir queijo, então eu poderia produzir doce de leite. Aplicando o que você já estudou até agora, ajude a futura empresária a montar o sistema de produção desse novo negócio. Comece pela escolha de nome da empresa, faça uma pesquisa complementar sobre a produção desse tipo de produto e descreva o tipo de sistema de produção, quais os insumos primários, secundários e entradas, quais as transformações, quais os produtos, né? Quais os produtos e saídas, tá bom? Bom, após a descrição, relacione as ações a serem adotadas por Janaína para que ela alcance a eficiência e eficácia desse novo negócio. Registre todas as informações, depois confira algumas possibilidades de respostas. Produção sob encomenda, produção e lote, produção contínua. Indique qual seria o tipo de produção mais indicado para produzir. Alto forno para ser vendido das usinas siderúrgicas. Camiseta da seleção brasileira, aparelho de TV, aço para exportação. Avalie seu conhecimento. O seu Francisco, proprietário da Sarita Confecções, deseja que sua lojinha, mesmo pequena no interior, não seja mais uma organização do passado e sim do futuro. Para isso, ele gostaria de seus conselhos como referência à produção. Agora que você conhece um pouco mais a administração da produção, que tal refletir sobre a produção dele, que vende roupas no varejo feitas numa pequena fábrica, mantida no quintal de sua casa, com duas costureiras que também são as vendedoras. Você conhece alguma inovação, evoluções que o sistema de produção vem sofrendo ao longo dos anos? Quais as inovações poderiam ser incorporadas aos processos de produção da Sarita? Registre as suas ideias. Vale saber, no início do século XX, o desafio dos industriais era conseguir produzir quantidade suficiente para todas as pessoas que desejavam ter os produtos. Hoje, no entanto, as modernas técnicas de produção permitem produzir quantidades ilimitadas. Na verdade, existe muito mais oferta de produtos do que a demanda por eles. Em função disso, as técnicas de marketing e vendas se sofistificam a cada vez mais. A guerra entre as empresas e pela preferência do consumidor por ter o produto escolhido na hora da compra. Essa guerra para vender contribui cada vez mais para o consumo desenfreado. Muitas pessoas compram hoje bem mais do que precisam, gastando mal seu dinheiro e precisando de cada vez mais recursos para viver. Além disso, o consumo acontece no mundo de maneira muito desequilibrada. Bom, essa aqui não é a visão do professor, tá, pessoal? Esse comentário não é meu, é do autor da apostila. Essas apostilas não são feitas por mim, eu adquiro essas apostilas. E é um profissional, pesquisador, que tem realmente uma sabedoria muito grande no que ele está explicando, tá bom? E também é uma questão de visão, tá, pessoal? Comportamental. Ele não está aqui colocando a visão no todo, ele está colocando a visão dele, tá bom? Então vamos aqui, pegada ecológica, quantidade de terra necessária para produzir os bens e os serviços suficiente para sustentar o estilo de vida de uma pessoa ou país. Para se calcular a pegada ecológica, considera-se os vários tipos de território, produtivos necessários à produção, bem como a forma de consumo. Tudo isso é convertido em hectares que somados viram a polegada ecológica total. Padrão sustentável, 1,8 hectare por pessoa, média em 2010, 2,5 hectare por pessoa. Em 2010 era necessário 2,5 planetas para sustentar o consumo da população, o que contribui para o aumento da pegada ecológica. Alimentação, consumo de alimentos de origem animal, consumo e utilização de embalagens descartáveis não recicladas, transporte e viagem de avião e automóveis, energia, lâmpadas obsoletas e utilização excessiva de eletrodomésticos. O que contribui para diminuir a pegada ecológica? Alimentação, dietas com ricas em vegetais,
consumo, reutilização de embalagem e reciclagem, transporte e locomoção por meio de transporte coletivo a pé ou de bicicleta, energia, lâmpadas econômicas e aparelhos de eletrodomésticos eficientes. Isso mostra que chegamos ao limite do consumo e da produção, o que não sabemos consumir bem. Cada vez se torna mais necessário educar as pessoas para o que se chama de consumo consciente. Este consiste em outras coisas, em comprar coisas realmente necessárias em vez de se deixar levar por impulsos consumistas, adquirindo coisas supérfluas, procurar adquirir produtos de empresas socialmente responsáveis que respeitam o meio ambiente e seu sistema de produção e respeitam funcionários, clientes e demais envolvidos no processo. Conta a história que o filósofo grego Sócrates, 470-390 a.C., costumava dizer na sua época ao frequentar o mercado: estou apenas observando para ver quantas coisas existem e eu não preciso para ser feliz. Você já experimentou se colocar a mesma questão? Olhando à sua volta, você já pensou de quantos bens poderia abrir mão sem muito sofrimento? Nas organizações de hoje, em que a capacidade de produção de bens é praticamente ilimitada, existem limites éticos que deveriam cercear a guerra pelas vendas. Nas organizações de hoje, em que a capacidade de produção de bens é praticamente limitada, existem limites éticos que deveriam cercear a guerra pelas vendas. O que o consumidor ganha com a fonte de concorrência entre as organizações? A forte concorrência. Tá? Aí nós temos aqui um intertexto: livro A Revolução Industrial, O Capital, música Cidadão, acústico do Zé Geraldo, composição de Luciano Barbosa, parada de 1998. Essa música trata de uns aspectos contraditórios da produção. Muitas vezes as pessoas que participavam, desenvolviam de um projeto, não podem usufruir do fruto do seu trabalho. Você já pensou nisso? A música chama a atenção para esse fato, levando a sonhar com uma sociedade justa e solidária. Nós temos o glossário da apostila: caldear, ligar metais em brasa, curar processo de secar ou defumar, por exemplo, o queijo, fresar, cortar, entalhar ou desbastar com fresadora, fundição local onde se fundem os metais, layout, a palavra inglesa layout, em português layout significa a disposição das coisas ordenada e organizada, esquema, mandrilhar, alisar com mandril, tipo de ferramenta, moldagem, ato de moldar, modelar, pasteurização, ato de pasteurizar ou selar, aquecer, segundo o processo de cientista, pasteur, o vinho, leite, etc., para manter o germe de fermentação. Salgar, ato de salgar, salmoura, porção de água salgada de sal marinho, em que se mergulha um alimento para conservá-lo. Têxtil, relativo a tecidos. Então, por meio da administração da produção, as organizações transformam matérias-primas para dar origem a produtos ou prestam serviço especializado ao mercado. Agora imagine se numa empresa cada coisa ficasse num lugar diferente a cada dia. Já pensou numa montadora de automóvel no qual os equipamentos ficassem em lugares diferentes a cada semana? Em uma fábrica na qual os responsáveis pela matéria-prima esquecessem de se pedir novas entregas? A produção é como aquela corrida em que um corredor passa o bastão ao outro. Tudo precisa estar muito bem encadeado, com o ritmo de um lugar bem definido. Aí nós temos aqui um storytelling que diz: que bom estar com tanta fome, onde está a cesta de pães? O Daniel mudou de lugar e eu não achei. Esqueci onde coloquei. Ué. Bom, aqui é uma paródia, tá? É um storytelling. Como a onda, a organização da sua casa, você sabe dizer exatamente a localização dos cômodos e que tem dentro de cada um deles. Bom, então aqui, enquanto ao seu trabalho, você sabe onde estão todas as coisas. A localização é fácil. Neste módulo você irá aprofundar no conceito de administração da produção, conhecendo os desafios da administração da produção e operação. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte: nós vamos ficando por aqui. Essa é a videoaula de número 43. Deixa o professor marcar aqui, tá ok? E dizer que foi uma satisfação imensa se eu sou professor durante essas 3 videoaulas, 15 a 16 e a 17. Não perca a videoaula da manhã, tá certo? Será um prazer imenso ser seu professor amanhã também, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero dizer a vocês: pode ser que você não veja valor nessas pequenas aulas, nesse meu trabalho, mas eu posso lhe dizer, pessoal, que se você todos os dias escutar 15 minutos, tá? 45 minutos dessas videoaulas, você vai aprender muito. Se você me pedir a apostila, é só mandar me pedir. O telefone é o 981034285 ou 991100097, tá certo? Tem 2 celulares que você pode falar comigo, tá bom? Vou repetir: o 082 991100097 e o 82 981034285, tá bom, pessoal? Professor, me manda a apostila do curso que eu mando com o maior prazer, sem você me pagar nada, tá bom?
e dizer que não deixe de valorizar os nossos patrocinadores. Por enquanto, hoje eu tenho apenas o Citramico, o sindicato, como eu já expliquei, tá? Na presença do presidente do Walter Freire. Quero agradecer muito ao Walter pela oportunidade de poder me sentar aqui toda noite e fazer esse trabalho. E espero que muito em próximo a gente tenha mais patrocinadores, tá certo? Então, pessoal, um beijão no coração, até amanhã, que é terça-feira. Fiquem com Deus e que possa Ele nos abençoar. Tchau, pessoal.